Reunidos, como já disse, vou repetir, nosso objetivo é cear hoje a ceia, nosso culto de comunhão, como um dos nomes que a gente chama esse culto, não é? E todos nossos irmãos vieram com o mesmo propósito, não é? O mesmo propósito de cear, de comungar, de realizar aquilo que todo mês, uma vez no mês. Tem alguns lugares que a igreja realmente ceia duas vezes no mês, 2 vezes. Mas nós aqui só é uma vez. Todo primeiro sábado, todo primeiro domingo do mês, nós estamos aqui reunidos para o nosso culto de ceia. E fato isso, todos já sabem, de maneira que não esquece, não precisa nem avisar, que muitas vezes até algum período, pastor, e a ceia? Você não vai avisar não, né? Está na memória, dado o costume que nós já temos de todo primeiro domingo do mês estar aqui para esse momento sagrado. Meus irmãos, nós lemos a leitura oficial do nosso culto no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 14, né? E, aliás, 13, foi bom, né, irmão? Não é? Não estão por dentro, né? Então, tudo bem. Então, estamos aqui com essa leitura e nós vamos meditar um pouquinho, logo mais, depois da leitura, da exposição da palavra, estaremos ceando. Tem alguma pessoa descrente no nosso meio, pessoa ainda que não é crente, que não fez a sua confissão de fé, aceitou o Evangelho no seu coração para ser crente? Tem alguém? Não tem. Hoje culto só de membros mesmo, e nós estamos aqui exatamente, somente a família de Deus. No capítulo 13, já lido, não foi lido o capítulo todo, né? Apenas 20 versículos foram lidos e vamos escolher alguns versículos aqui para nós meditar nesse texto sagrado, palavra de Jesus Cristo, e falar acerca dele nesse texto sagrado. Aqui está: Jesus lava os pés aos discípulos. Que lição tão grande, não é, irmão? Não é? Eu acho que não era assim uma coisa conhecida ali naquele dia, feito por Jesus a seus discípulos, que houve uma certa admiração de Pedro, não é? Ele admirou: jamais você vai lavar meus pés. O que Pedro estava dizendo ali? Ele era um tipo de humildade. Ele achava a posição de Jesus muito grande diante dele para lavar os pés dele. E então ele recusou, disse: não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, não. Porque sempre no nosso meio tem aqueles avexadinhos, não tem? Aquelas pessoas que se apressam em falar, não é? Se apressa em falar, e às vezes fala coisa que ele mesmo se prejudica. Foi o caso de Pedro. Nesse texto, a começar do versículo 1, aqui está: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus muito fiel, não é? Muito fiel. Ele começou juntamente com o seu grupo, com o seu povo, com todo o amor, ele cuidava do povo. E como ele começou, ele terminou. Precisamos ter muito cuidado nisso aqui. A gente vai com um amigo, uma amiga, até certo ponto, lá um desentendimento, e dali para frente não sou mais amigo. E dali para frente não tem mais amor de um para com o outro. O ser humano é cheio dessas coisas. Jesus tinha a parte humana dele. Esse foi o propósito de Jesus ter se encarnado para poder realizar a obra de Deus aqui na face da terra. Tudo que o ser humano sofre, Jesus sofreu, e muito mais, não é? Geralmente, o sofrimento do humano, esse aqui, ninguém empata, impede de acontecer. Não adianta o camarada dizer, Senhor, não deixe eu sofrer, orando, não é? Senhor, repreende essa tribulação. Não, meu irmão, eu não estou ensinando ninguém a orar, estou dando um exemplo. Mas quando você orar, passando por dificuldade, peça a Deus que Deus lhe dê força para você vencer. Não vá pedir que Ele retire, que ali, quem sabe, é um propósito de Deus. Você está numa sala de aula, aprendendo muitas coisas, não é? E aprendendo através do sofrimento. Essas coisas que acontecem conosco, precisamos muito bem de interpretar essas coisas, pois, na verdade, Jesus passou por elas. Passou de forma tão tremenda que foi um sofrimento para muitas pessoas que acompanhou ele bem nos finzinhos dos dias do seu ministério. Foi um sofrimento muito grande. O que eles viram, os seus algozes fazer com ele, então, Pedro, bem no começo, Pedro vem enquanto ele tinha um errinho, não é, irmão? Esse não foi o primeiro erro no negócio de Pedro, isso aqui também foi outro, né? Então, Pedro, ele queria, de qualquer forma, mostrar a sua lealdade, o seu companheirismo, a ponto de quando chegaram e prenderam Jesus, ele arrastou a espada e meteu, não sei se ele ia tirar o pescoço do cara, sei que pegou na orelha. Acho que o cara tirou a cabeça e só foi embora só a orelha. Mas Jesus disse, olha Pedro, não faça isso. De tudo Jesus tirava uma oportunidade para pregar uma mensagem, né? Olhe, pegou, colocou a orelha no mesmo lugar, né? E disse, olha, nunca mais faça isso, porque com quem ferro fere, com ele é ferido. Não faça isso. Então, são essas coisas que nós aprendemos, né? No versículo 2, e acabando a ceia, essa ceia aqui era da Páscoa, essa era da Páscoa, né? Porque estava aqui, né?
Agora vem mais aqui, era antes da festa da Páscoa. E agora aqui já estava na ceia. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e de que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Quem foi que tirou as vestes? Jesus não ficou nu, não é? Ele estava com um tipo de vestimenta que ele teve que despedir dela, e agora ele se equipou para o momento que ele ia trabalhar. Ele ia fazer um trabalho aqui agora. E veja muito bem, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Com isso aqui, Pedro ia aprendendo e ensinando os outros também. Porque tem gente que aprende só em observar o que está acontecendo na vida dos outros. Não é? Tem gente que é muito cauteloso. Não é só questão de timidez, não é cara tímido, não quer falar. Ele é inteligente, ele é prudente, não é? Ele só quer falar no tempo certo e também vai aprendendo o que está acontecendo entre os outros. Isso aqui é importante, muito importante. Pois é, então, Simão Pedro ignorou Jesus agora lavar os seus pés. Jesus levantou-se da ceia, não é? Cingiu-se com uma toalha e agora foi lavar os pés. Nos costumes judaicos do povo da época, lavar os pés, isso era um costume que as pessoas tinham até com os visitantes chegando na sua casa. Pessoa que vinha para a sua casa, vinha visitar, vinha dormir, ia de viagem. Naquele tempo acontecia muito. Hoje ninguém viaja mais a pé, porque tem muito transporte, não é? Não está mais. Quem não foi ainda no tempo que era embrulhado as coisas que ele tinha para viajar, roupa, rede, lençol, num lençol amarrado que chama matulão. Quem foi? Você nunca nem viu falar nisso? Como eles tinham um lençolzão, aí botava aqui as suas roupas, a sua rede, o seu lençol, as coisas tudinho, quando acabar rolava assim, e aí amarrava e botava aqui, ó, com uma mochila hoje. Tinha o Guarimã, na região da Guarimã, eles faziam também um depósitozinho de carregar as coisas, né? Então, o que eu quero falar, dando aqui um exemplo para os irmãos, que naquela época os viajantes chegavam numa casa
não é? Então o dono da casa imediatamente providenciava a água e vinha lavar os pés do visitante, não é? Era isso bem aqui. Jesus agora vai dar um exemplo, lava agora os pés de todo mundo para dar um exemplo. Na verdade, eles estavam num ambiente e numa ocasião especial que era numa ceia. Estava numa ceia. Aquele momento era um momento especial, de muita reverência, e era isso que Jesus estava fazendo aquilo ali. Vocês vão ver, passaram numa passagem aí, que quando Jesus repreendeu a Pedro, que ele não ia deixar ele lavar os pés dele, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Não, Senhor. Tudo está liberado. Agora, vamos ver se dá para ir controlando as crianças, irmão. Vamos lutar aí para controlar as crianças. Vamos fazer de tudo. Vamos dar o nosso jeitinho. Naquela hora que ele foi repreendido pelo Senhor, ele disse: Senhor, pois sendo assim, o Senhor não vai lavar só meus pés, ou você vai lavar minhas mãos e minha cabeça também. Ele era todo exagerado. Não era? Ele disse: olha, quem está lavado não precisa mais lavar, senão os pés. Você banhou, mas Deus saiu ali, e aí criou poeira nos pés, a não ser que hoje todo mundo anda de sapato, seu tênisinho, todo mundo anda bem vestido, né? Bem calçado, bem protegido. Mas naquele tempo era na sandalinha mesmo, a poeira ia para o pé. Chegava na casa, quem sabe o piso era um piso especial, não vou dizer que fosse assim, mas era bom também. Tinha a cultura da época, não é? Pois é. Aí, para o camarada não estar sujando, os próprios donos da casa lavavam os pés dele para ele ficar à vontade. Não é? Era isso aqui. Ele disse: quem já está banhado não precisa mais lavar, senão os pés. Você banhou ali, mas dali para cá sujou os pés. Vou lavar só os pés. Embora que essa lição aqui é espiritual, não é? Mais na frente o texto fala sobre isso aqui. Então, meus queridos, aqui nós aprendemos algumas coisas. E depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vocês entenderam? O nosso esforço é entender exatamente quando estamos em sala de aula, todos vocês realmente estudarem em colégio, um local de ensinamento e tal, não é? E os atentos, atenciosos, sempre têm boas notas, embora que às vezes a memória não é tão boa, mas eles aprendem porque são atenciosos. Um irmão disse que falando com um japonês, e elogiou os japoneses, são um povo muito inteligente e tal. Um crente, ele falou isso para mim, o irmão. O japonês disse para ele, disse: não, nós somos uma nação como qualquer outra, com a memória de qualquer
quer ir do mesmo jeito os outros. Existe só não sei, uma diferença em nós, para aprender, para fazer as coisas bem feitas, perfeitas, e não ter muita dificuldade de aprender. A diferença é que nós somos muito atenciosos no que nós ouvimos. Estamos em sala de aula, alguém está nos ensinando. Então, quem interessa aprender está com o olho e o ouvido sintonizado, não é? Naquela conversa, não é? Que o olhar tem muito a ver também com a aprendizagem. O camarada está falando contra quem tira a cara bem para a colega. Eu não gosto. Vem falar comigo, fala comigo aqui assim. Para lá, pai. Bota a tua mão para lá, não quero tua mão, não. Ou pega na minha mão e olha para mim, ou então não pega na minha mão. Você não está tendo atenção nenhuma. Você não quer resposta nenhuma de mim. O cara pega na minha mão. Oi, irmão, pai do Senhor, com a cara bem para colher. Não, meu irmão. Você está olhando para o irmão lá, é aquele que vai responder. Porque o olho tem muito a ver. É tanto que os rapazes e as moças começam a se comunicar com, não é, o trocar de olhado, não é? Todos vocês aí, namoraram de olho. Homens e mulheres, não foi assim que começou? Yes. Pois é, então, aqui o Senhor Jesus respondeu, né? Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes de volta que ele tinha tirado, não é? E se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês têm a mínima ideia, pelo menos a mínima ideia do que eu estou fazendo? Então, meus queridos, precisamos ter muita atenção no que nós vemos. Não só no que ouvimos, mas no que vemos também. Aí Jesus disse assim para eles, no versículo seguinte. Qual é o versículo seguinte? É o 13. Como é que diz o 13? Para a igreja. 1, 2, 3. Um momentinho, irmão. Um momentinho. É a igreja. Quem é a igreja? Vamos lá, 1, 2, 3. Isso aí. Vós me chamais mestre e Senhor. Né? É isso aqui. E dizeis bem, porque eu o sou. Eu sou Senhor e sou mestre. É. Tudo bem. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aí tem uma religião, não é denominação. Denominação é evangélica. Viu? Embora que mude de título, mas denominação é evangélica. Agora, os que não são evangélicos, viu, irmão, são seitas e heresias. Aí estão as seitas e heresias por aí. Quer dizer, o que é seita e heresia? Ensinando coisa que na Bíblia não tem. É heresia. Não é digno de se ouvir, de aceitar o ensinamento dele. Isso aqui. Ora,
Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Isso é uma lição de humildade. Eu estou aqui lavando os pés de vocês, ensinando vocês a serem humildes. Colocar a honra ao seu parceiro acima de você. Você é menos do que ele, é isso aqui. Que muitas pessoas têm o seu pensamento muito contrário. Não, eu não sou nada, sou acima de fulano. Eu sei mais do que ele, eu tenho mais do que ele, eu tenho mais experiência do que ele. Isso aqui, isso é o exaltado, né? Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Como é aqui, irmão? Vocês puderam acompanhar esse negócio aqui? O 16? Preste atenção. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vê e ouvir uma coisa, vê e ouvir e praticar já é outra coisa. Ver e ouvir e ficou ali mesmo é uma coisa. Vi e ouvi, mas ali ficou. Agora, ouviu, viu e praticou, aí já é outra coisa. É isso que Jesus estava exigindo dos irmãos. Olhe, não só vocês, eu estou fazendo um drama para fazer graça para vocês, não. Eu estou ensinando a vocês. As coisas que eu estou falando aqui é de caráter, realmente, de aprendizagem, de se pôr em prática, de fazer também, de aprender. Era isso aqui que Jesus estava. Já visto, quem sabe, Jesus foi juntando muitos errinhos dos discípulos nos momentos que se reuniam, não é? O meu pastor fez isso muito conosco. Tinha vez que nós andávamos 20 homens com o nosso pastor. Nós íamos para o campo com ele, porque ele gostava muito de evangelização, e esses 20 homens chegavam numa congregação, no povoado, ele se hospedava bem na casa do dirigente, e os outros se hospedavam na casa dos irmãos por ali assim. Só que à tarde, se nós chegamos pela manhã até meio-dia, se almoçar, descansar, tomar um banho, mas à tarde era evangelizar aquele povoado, e se tinha povoado outros bem próximos, ia evangelizar. Então, à noite estava o templo, então o local do culto cheio de gente. Dava muita gente. Naquele tempo que eu fui ser crente, o evangelho era novidade. Eles ouviam falar, mas não viam, não estavam vendo. Agora o evangelho estava chegando na porta de cada pessoa. E à noite, por interesse realmente verdadeiro ou curiosidade, o povo, você não contava o número de pessoas descrentes que tinha no culto, era muita gente. E nós orávamos por muita gente numa viagem daquela. Né? Então é isso. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Só tira proveito se vê, ouvir e fizer. É o caso do evangelho. Ouvir evangelho é uma coisa, meu irmão.
Agora, viver o Evangelho já é outra. Não falo de todos vocês. Eu bem sei os que tenho escolhido. Eu bem sei os que tenho escolhido. Quantos acreditam que Jesus sabe da sua decisão? Deixa eu ver quantos sabem. Levante só assim, devagarzinho aqui. Tenho certeza que Jesus sabe da minha decisão. Ele sabe até a data da minha decisão. Ele sabe tudo sobre mim. Tenho 16, tenho 20 anos, 25 anos, e Ele sabe desde lá até hoje como eu estou espiritual, se sou virgem desde o dia que aceitei a Jesus, ou se tem alguma coisa emendada, quebrou e remendar de novo. Vocês entenderam o que eu falei? A camada se desvia, agora vem para o reconciliar, foi emendado. Aceitou a Jesus, viveu o tempo todo até o dia da morte. Deus sabe, Deus viu tudo isso aqui. Por isso ele vai ter o galardão de vida. Né? São vários galardões. Né? Foi fiel. Ele foi fiel. Será que não veio tentação para ele? Quem é que vive nesse mundo que não sofre tentação? Quem é que não enfrenta dificuldade nesse mundo? Mas não caiu, mas não se desviou, não faltou um culto de Santa Ceia, tomou a ceia normalmente e dignamente naquele culto. Né? Me lembro do irmão, era vendedor, representante de empresa, tá? O pessoal que faz venda aí nesse mundo, não é? De empresa tal, e era um crente, foi isso aqui, foi presenciado por mim. E o irmão era já muito amigo, mas ele morava distante, em outra cidade. E ele fazendo o trabalho já muito tarde, e eu convidei, irmão, espere para dormir. Mas era ainda cedo, não é? Mas um companheirão, ele disse, não, irmão, não posso dormir, não posso ficar aqui para dormir, não, que hoje é o culto de Santa Ceia de minha igreja, eu não posso perder. Que exemplo! Que quantos irmãos, sabendo que hoje é o culto de Santa Ceia, mas não veio. Você pensa que não tem? Tem um culto de Santa Ceia na congregação dele, e às vezes ele não foi, por nadinha, ele, não é? Não estava com sono, esta noite, não é? E pastor, tem um culto muito tarde, eu fui, não é? Você pensa nisso? Nunca esqueci, aquele ali eu tirei como exemplo, digo, está certo. Eu não sabia que cargo aquele irmão exercia, quem sabe ele fosse até, eu não sabia. Conhecia ele toda a vida como membro da igreja, da igreja naquela cidade. Mas a aproximação e trabalho dele, assim, não sabia. Eu só sabia que era crente, encontro, assim e tal. Mas o irmão, com a responsabilidade de chegar com hora de ir para o culto de Santa Ceia. Estava fazendo todo o esforço correndo para chegar na hora de banhar, trocar de roupa e ir para a Santa Ceia. Vale a pena isso aqui, irmão. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido, eu sei os meus escolhidos, eu conheço meus escolhidos.
Quantos têm certeza aqui que foram escolhidos? Irmão, você tem certeza mesmo, irmão? Pois é. É bom ter essa certeza. Tenho certeza que eu fui escolhido por Deus. Tenho certeza. Eu era novinho na fé. E já começava a orar de madrugada. Bem novinho na fé ali, crente 10 dias, 8 dias, não é? Eu andava nos caminhos, indo para a nossa roça, nosso trabalho, não é? Era o nosso trabalho, era a roça. E eu andava naqueles caminhos para chegar até na roça, voltando, quando eu andava sozinho, era assim, treinando, irmão, assim, aprendendo a orar, ajeitando as palavras de oração. Eu fazia isso direto, não? Aprendendo, não é? Eu vi os crentes, vamos orar com o irmão fulano de tal. Aí eu vi o irmão fazer aquela oração tão bonita e tal. E eu ficava feliz em ver. E digo, eu quero aprender a orar assim como o irmão, né? Eu comecei a treinar. E aí comecei a orar pedindo sabedoria a Deus. Eu não oro tanto assim, né? Mas eu já dá para o meu gasto. Isso aqui. Tenho certeza que foi escolhido por Deus. E nesta oração, numa madrugada, eu tão recém-convertido, ali entre acordado e aquele pesadelo, né? Quando a gente, porque como vocês sabem muito bem, você quer orar, mas o sono está medonho, não quer deixar você orar, né? Descansa, pai, dorme aí, né? Não é assim? Quem é vítima disso? Todos nós, não é? E naquele momento ali, uma voz me falou: eu te escolhi para a minha obra. Aí eu estava no pé da cama. Nunca, nem tinha visto falar o que Deus falava para a pessoa assim, nunca tinha visto falar. Aí eu despertei, meu Deus, quem foi? Levantei, voz masculina, e saí dentro de cá, meu Deus. Aí entrei, a lanterna, toda vida eu tenho uma lanterna. Se é desde novinho, eu posso ir na lanterna. Eu tenho uma lá em casa. Na hora que eu levanto, eu estou com ela, durmo com ela bem aqui perto da minha cabeça. Na hora que eu levanto, eu não vou estar ligando lâmpada, não, é a lanterninha. É assim. E eu levantei, saí por ali. Rapaz, foi uma voz masculina, foi de uma pessoa, um homem que falou. Quem foi? Pois é, não tinha experiência, não sabia. Sabe a história de Samuel? Deus falou, ele não tinha experiência com Deus ainda, ele não tinha, né? É tanto que quando falou, não é? Falou, a primeira falou, a segunda, falou, a terceira ele correu, disse, é meu pai, o meu pai adotivo, não era que era ali, não era o sacerdote ali. Digo lá, pronto, meu pai, o senhor me chamou? Eu disse, não te chamei, meu. Volte, vai se deitar. Ele foi. Primeira, segunda, terceira vez ele correu. O senhor me chamou, eu ouvi a voz do senhor. O senhor me chamou, ele disse, não, te chamei. Aí ele entendeu. Deus está se relacionando com esse menino. Deus tem um plano na vida desse menino. Meu filho, volte, vai se deitar. Mas se você ouvir a mesma voz ainda lhe chamar, você vai responder para ele assim. Como foi, irmão, a resposta? Todo mundo, como foi a resposta? Pois é. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode falar, pode dizer. E Deus falou.
Diz para ele que está escolhendo ele para ser um profeta em Israel. Isso aí. E são coisas de Deus para os escolhidos. Então, meus queridos, terminando, estamos chegando. O versículo 19 diz assim: desde agora, vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Desde agora, vos digo. Quer dizer, estou falando tudo isso para vocês, porque vai acontecer tudo isso que eu estou falando com você, vai acontecer. E quando acontecer, vocês estiverem presenciando, vocês se lembrem que eu falei isso para vocês. Já que era mais uma confirmação que ele era onisciente. Ele sabia do futuro e preveniu seus discípulos para o futuro. Se prepare, porque isso vai acontecer. E quando acontecer, como foi que o versículo diz? Vocês acrediteis que eu sou. Ah, Deus, bem que ele falou. Essas palavras ele falou. Já estava até esquecido, nós está se cumprindo tudo. Que homem santo, que homem poderoso, que homem tremendo, que homem extraordinário, grande profeta de Deus, falou e aconteceu. Na verdade, eu vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, né? Se alguém receber o que eu enviar, o que eu enviar, me recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. São as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado do Pai. E na verdade, nós recebemos Ele como nosso Salvador, também na certeza de que Ele foi enviado por alguém, que esse alguém é o nosso Pai Celestial, que está entronizado lá no seu trono de glória, no céu, e de lá Ele só está comandando as coisas. E Ele foi um que foi enviado do céu à terra, e logo se humanizou, não é? No ventre daquela mulher, se gerou como uma criança, aos 9 meses nasceu como ser humano, e cresceu como qualquer um ser humano, e chegou realmente à idade de ele realmente exercer o seu ministério que foi enviado a exercer. Chegou o dia. Qual era a idade dele, irmão, naquela hora, para nós concluir aqui? A idade de Jesus Cristo para começar o seu ministério era, e a Bíblia diz, quase 30 anos, não é? Nós tínhamos um pedacinho de 29, não é? Quase 30 anos. Ele começou o ministério, já estava realmente um homem já maduro, experiente, trabalhou muito, trabalhos pesados. Qual foi a profissão dele? Carpinteiro, porque o seu pai adotivo, José, era carpinteiro, ele aprendeu a profissão do pai, né? Mão já calvelada, como é? De tanto pegar nos ferros, nas coisas. Ele era aquele homem humilde, altamente humilde. Foi assim
o começo de tudo na vida do Senhor Jesus Cristo. É tanto que muitos judeus não queriam saber dele. Ah, pá, caboquinho velho desse aí, rapaz, anda pregando aí, tem até a palavra bonita, mas é muito pobre, rapaz. Nossos pregadores, nossos profetas têm nascido de famílias importantes aqui, e agora chega ele aí, nasceu de quem? Quem conhece os pais dele? Alguém disse, eu conheço, é o seu José e a Dona Maria, né? Aqui. Mas que é José e Maria? Disse, não, eles moram aqui em Jerusalém. Não, eles são da cidadezinha aqui, de Nazaré, aqui. Ele é de Nazaré, sim, é daquele pessoal pobre dali, daquela região ali. É assim. Nasceu daquele, só que ele nasceu lá em Jerusalém. Só que a sua procedência era de Nazaré, por causa dos pais que eram de Nazaré. Então, meus queridos, estamos chegando no momento de nós cear. Quantos estão felizes por isso? Pois é. Vamos agora, com muita gratidão, com muito prazer, agora convido a Igreja do Senhor para escolher o hino que nós vamos cantar enquanto aqui os obreiros vão lavar as mãos, para ser distribuído o pão e o vinho, a ceia do Senhor, para os membros em comunhão. Agora nós vamos cear, em nome do Senhor Jesus. Quem já escolheu o hino? Pois quem escolheu, momentinho, irmão, momentinho só. O que escolheu, vem aqui cantar. Então passa para uma pessoa que canta bem, né? Quando eu digo canta bem, é uma pessoa que tem ritmo, é uma pessoa que não desafina, e é assim, conhece a voz e canta. É isso que eu estou falando, não é? Quem vai cantar agora? Então vamos lá. E os obreiros vamos nos acompanhar, vamos lavar aqui as mãos. Vamos lá. Senhor, reunimos aqui, a fim da tua morte lembrar. Partindo este pão, nos lembramos de ti, até que nos venha buscar. O cálice que vamos beber é símbolo do sangue teu, do qual nós devemos nos esquecer. Por ele nós temos os céus. Faz-nos sempre dignos, Senhor, da tua divina comunhão, do teu corpo e sangue purificador, que nos dá veraz salvação. Convidamos todo o povo de Deus para nos colocar de pé e vamos agora para a leitura de 1 Coríntios capítulo 11, a começar do versículo 23. Primeira Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus. Senhor nosso bendito Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Meu Senhor amado, abençoe este pão que nos representa, meu Senhor, o corpo que foi rasgado na cruz do Calvário, Senhor. Abençoa nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aos obreiros, recebam agora suas bandejas. Os irmãos sentem atentamente. Não fique sem receber o pão, irmão. Não fique. Às vezes, por falta de atenção, a gente deixa o irmão passar e não recebeu. Fique atento e vamos com toda a atenção voltada para o trabalho que estamos realmente realizando.
Meus irmãos, se faltou alguém receber o pão, nos avise. Aqui os diáconos estão aqui a serviço, na disposição de entregar para você. Aí, se faltou alguém, levante a mão, em sinal de que não recebeu o pão. Meus queridos, vamos cear. Todos os que receberam o pão, comamos o pão em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos este momento, ó Pai, tão esperado, dentro de 30 dias, que ceamos. Hoje estamos aqui, ceando, adorando, louvando, agradecendo, nos sentindo honrado pela Tua bondade infinita, meu Senhor da glória. Não merecíamos e nem merecemos, mas Tu és bom, Tu és benigno. Finalmente, ó Pai, só temos a agradecer com toda a nossa humildade, a Tua bondade, a Tua benignidade, de estarmos aqui ceando a ceia que o Senhor instituiu, o pão e o vinho. Pai, em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Mais uma vez de pé, vamos receber, vamos orar pelo vinho aqui. Mão Barbosa, mão Bill. Oremos, irmãos. Querido Deus, nosso Pai, bondoso Rei, graças te rendemos, ó Deus, por esta noite feliz e oportuna. Já participamos do pão, que simboliza o corpo de Cristo. Agora vamos participar do vinho, que é o sangue de Jesus derramado em favor da humanidade. Pai querido, abençoe os teus filhos, dá vitória em tudo. São os nossos pedidos desta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, para receber o cálice que está chegando aí onde você está. Quando para resgatar, para descer.
Senhor Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, pois o meu pão é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 e 55. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a liberdade está com toda a igreja. Quem desejar recitar um versículo, isso é muito bom, isso é maravilhoso, não é? O homem está ordenado a morrer uma vez só. Depois disso, sexo juiz, Hebreus 9:27. Vamos ouvir o hino agora.